Bom dia, amiguinhos, boa noite, amiguinhos, boa tarde, amiguinhos. A gente vai estudar história aqui, primeira aula do canal de história. Bem, o que é história? Todo mundo se pergunta o que é história. A história é a ciência que estuda o homem em ação no tempo e no espaço. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que o homem produziu desde a sua existência foi coletado pelo estudo da história. Isso implica estudar que desde o surgimento do homem, desde hipóteses religiosas até teorias evolucionistas como a de Charles Darwin, onde explica que todos os seres vivos evoluíram e com isso o homem tem vários ancestrais em comum, como por exemplo o macaco. Não confunda, o homem não veio do macaco, o homem vem de um ancestral comum do macaco. Tá, e aí? O que é pré-história? Pré-história é toda a história estudada antes do aparecimento da escrita, ou seja, tudo que o homem criou sem o uso da escrita. Ele foi dividido dessa forma, porque se acreditava que as histórias poderiam ser estudadas a partir de documentos escritos, mas hoje já se sabe que a gente já pode estudar a história a partir de fósseis, com carbono 14, com objetos cerâmicos, etc. Tá, o período da pré-história está dividido em paleolítico, que é pedra lascada, e neolítico. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Ó, o fim da pré-história basicamente é marcado com o desenvolvimento da escrita cuneiforme pelos sumérios. Sumérios são povos da Mesopotâmia que a gente vai estudar lá mais para frente. Isso aconteceu por volta de 4000 a.C. Basicamente, o que era escrita cuneiforme? Basicamente, eles pegavam um tablete um tablete de argila. Eles pegavam uma cunha, que era uma espécie de prego, eles ficavam batendo ali naquela tablete de argila e faziam símbolos ali e começavam a desenvolver a sua primeira escrita. Basicamente é isso que eu queria falar, depois eu vou voltar a falar disso. Então a gente vai falar agora de paleolítico. Deixa eu me organizar aqui. Ó, os nossos antepassados, eles têm origem africana, você já ouviu falar disso provavelmente, e os seres humanos têm ancestrais comuns como os orangotangos, chimpanzés, por exemplo. No Paleolítico apareceu um primata, então ele apresentou um cérebro maior que os seus ancestrais comuns, então ele deu origem ao ser humano. E por aí vai. Então milhões de anos se passaram, e com isso os seres humanos aprenderam a usar pedras e madeiras como ferramenta, mas de modo primitivo ainda, e começaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Basicamente pegava uma pedrinha bonitinha, pegava duas pedrinhas na mão esquerda e direita, ficava batendo, fazia uma ponta e formar uma lança. Então, eles começaram então a se organizar e fazer a organização da tarefa de trabalho. As mulheres, basicamente, elas não cultivavam, elas coletavam frutos e plantas, etc., que era um trabalho mais fácil, digamos assim. E os homens eram responsáveis por caçar animais, mas como eles ainda não tinham um domínio muito grande de ferramentas e armas, muitos no começo, quando não tinha fogo ainda, eles acabavam morrendo quando iam caçar. Então, o que se percebe com isso? Que quando eles morriam, eles começavam a sepultar esses humanos que morriam, e com isso já se percebia uma certa preocupação com a morte. Daí que eu coloquei o item ali para preocupação com a morte. Então isso aconteceu o surgimento de crenças, mas não necessariamente a religião, como é hoje em dia, é só uma crença de que algo existe, porque eles acabam deduzindo que morrer é algo ruim, etc. Como eles não tinham uma grande noção geográfica, eles não sabiam onde era o melhor local para caçar e morar. Então, o que eles faziam? De tempos em tempos, eles mudavam de local para achar alimento. Isso é meio óbvio. Ou seja, eles eram nômades. Nômades é aqueles que mudavam de local para procurar alimento, porque eles não sabiam onde tinham. As pinturas rupestres, como o desenho ao lado ali, mostra que eles já tinham a necessidade de expressar o seu dia a dia, o que faziam, etc. Ou seja, ali já começava a se desenvolver uma cultura humana. Já colocava o que eles faziam ali, uma espécie de sentimento, digamos assim, entre aspas. Depois de muito tempo, eles descobriram como utilizar o fogo, e com isso já foi facilitando a caça. Poucos morriam, porque antes não tinha. E daí, depois os animais tinham medo do fogo. E também ajudava na proteção, e com isso também eles poderiam cozinhar carne, então desenvolver melhor o cérebro. Você pode pesquisar no Google, etc. Você vai ver que tem várias teorias que dizem que o cérebro humano aumentou sua capacidade assim que o homem passou a consumir mais carne, ou seja, cozinhar ela, etc. Basicamente é isso paleolítico. Agora a gente vai falar do neolítico, que é a pedra polida.
Vamos lá. No Neolítico, agora eles aprendem a plantar sementes e então cultivar plantas, vegetais, como por exemplo o trigo e a cevada. Antes, eles simplesmente coletavam, agora eles vão cultivar, eles vão plantar. Então, eles aprendem a domesticar os animais também, como os carneiros, cabras, cavalos, porcos, bois e assim vai. Então, eles não precisavam mais mudar de local o tempo todo como eles faziam antes. Eles eram nômades, eles tinham que mudar de local. Agora eles são sedentários. Eles podem ficar fixos em um lugar só. Isso é muito importante. Isso ocorre porque eles não têm mais necessidade de caçar sempre, porque eles têm o próprio alimento sendo produzido ali, né? Com o cultivo de plantas, com os animais domesticados. Ou seja, quer comer uma coisa lá e assa o porquinho. Os homens então passam a construir suas vilas e cidades, então surge uma relação de troca. A primeira ideia de comércio foi existir excedente de produção, por exemplo. Tinha uma família lá, bonitinha, que produzia trigo, e eles comiam trigo, fazia pão, não sei. Vamos supor que é pão, mas não tinha fermento, é um negócio meio duro, um negócio meio estranho, mas eles comiam aquilo. Eles utilizavam somente uma parcela desse trigo para sobreviver. É óbvio, alguma coisa sobrava, comida sempre sobra. Então o que sobrava, eles pegavam, ao invés de jogar fora, eles podiam trocar por outro tipo de comida, porque não tinha trigo, por exemplo, eles pegavam trigo e trocavam por carne. Então, esse é um exemplo que começou as trocas comerciais e tal, relação de trocas. Foi o primeiro passo para o comércio, assim. Os homens passam a descobrir técnicas de produção de artefatos de argila cozida ou seja cerâmica. Começa a produzir vasos, potinhos, essas coisas assim, e descobre a fusão de metais também. Como, por exemplo, você pega o cobre e o estanho, que são dois metais, eles dão origem ao bronze fundidos. E com isso eles passam a desenvolver melhores ferramentas, armas mais potentes, digamos assim. Então, com o tempo, esses povos vão se aglomerando numa região chamada Crescente Fértil. Então, a pré-história se encerra então, com o surgimento da escrita pelos sumérios, como eu tinha falado anteriormente. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, ó, o fim da pré-história é marcado com o desenvolvimento da escrita cuneiforme pelos sumérios. Aí encerra o Neolítico e daí a gente vai começar outra etapa que eu vou falar na próxima aula. Então, agora a gente vai para um exercício para fixar. Então, vamos lá. Examine as 3 proposições, julgando se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. 1. A pré-história, época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o uso da escrita, é dividida tradicionalmente em 2 períodos. Paleolítico e Neolítico. É verdade, a gente estava falando lá que é dividido em Paleolítico e Neolítico. 2. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita, posterior, portanto, ao Neolítico. Isso aí está errado, porque no Neolítico eles já domesticavam animais, como eu falei, e já tinha o surgimento da agricultura. Criaram, vamos voltar ali, ó, Neolítico, já tinha o cultivo de plantas pelas mulheres, ou seja, já tinha uma revolução agrícola, eu tinha esquecido de falar ali, mas é uma revolução agrícola, algo extraordinário que aconteceu ali, e domesticação de animais. Lembra lá que eles pegavam e cozinhavam o porquinho para comer? Então, 3. A 2 está errado. 3. A duração do Paleolítico é bem mais extensa do que a do Neolítico, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos. Isso é verdade, porque lembra que os homens foram se desenvolvendo ao longo do tempo, ancestral comum, então isso foi muito, muito tempo. Então quer dizer que o Paleolítico é bem maior que o Neolítico. E com certeza é bem mais primitivo. Eles não tinham domínio do bronze, não tinham domínio de metal, não tinham domínio de grandes ferramentas de armas, etc. Então a alternativa correta aí é a letra C, a 1 e a 3 são verdadeiras. Então obrigado por ter assistido a aula aí. Dá um joinha, compartilha com o pessoal aí, se inscreve no canal e até a próxima aula.